No programa de hoje, confira o depoimento colhido em 2008 do ícone do direito administrativo brasileiro, nosso associado e professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Estudei Direito entre 1950 e 1955 na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, por vocação e também por orientação de um instituto que, à época, fazia estudos de vocação profissional, o ISOP, e que me deu a profissão de jornalista e advogado em primeiro lugar. Quer dizer, voltado às letras, voltado à comunicação. Desde 1966, o segundo concurso da Procuradoria, até minha aposentadoria, mais ou menos recente, e num total de serviço público, e não apenas como procurador, de 43 anos. Eu tinha uma advocacia à época e achava importante a função do advogado, mas queria ampliar mais o escopo do meu trabalho e buscar ser útil a uma comunidade maior. Achava muito interessante a ideia de que eu teria um campo mais estendido de interesses para salvaguardar e, ao mesmo tempo, a possibilidade de estudar e de me aprofundar nos estudos sem a preocupação de manter um escritório, que à época realmente era muito pesado. Bom, aqui na casa, como Procurador-Geral do Estado da Guanabara, depois como Procurador-Chefe da Procuradoria Administrativa. São os dois cargos que eu desempenhei nesta casa. A PGE não só mudou, como influenciou mudanças de muitas outras procuradorias. Primeiro porque ela é pioneira no concurso público, depois que ela é pioneira no tratamento das causas e das questões, dos assuntos. A consciência do papel atribuído a essa procuradoria foi desenvolvida com uma elite muito especial que passou por essa casa e tem que se mantido graças aos concursos públicos. Então, na verdade, essas mudanças foram fundamentais, principalmente na consciência do papel da Procuradoria-Geral do Estado e a consciência da responsabilidade que os procuradores têm, não só individualmente, mas como coletivamente, em ser um órgão de elite para que o Estado seja o máximo possível afinado com uma atuação do Estado Democrático de Direito, uma atuação voltada à salvaguarda dos interesses fundamentais da população, do Estado, de modo geral, e serviu durante muito tempo, ainda serve como bandeira para outras entidades afins do Brasil. Bom, a questão, desde que eu entrei, que foi a época em que estava sendo ainda organizado o Estado da Guanabara, estava no primeiro governo do Estado da Guanabara, até término do Estado da Guanabara e depois com o Estado do Rio de Janeiro, o novo Estado do Rio de Janeiro, as questões se sucederam em grande quantidade, questões contenciosas, com as quais não tinha muito contato, porque minha atividade foi mais de consultoria, e questões de consultoria, essas sim, questões em que muitas delas eu tomei parte, não só uma assessoria direta que era necessária para o Procurador-Geral da época, os procuradores gerais de todas as épocas, como também estudos muito particulares, como o fomento público, que trouxe ao Rio de Janeiro um novo alento com a entrada das novas fábricas de automóvel, Peugeot, Citroën, a criação da zona industrial de Resende, de Porto Real. Tudo isso foram trabalhos feitos pela Procuradoria-Geral do Estado, especificamente na Procuradoria-Geral Administrativa, quando eu era chefe. E isso realmente mudou um pouco a fisionomia econômica do Estado a partir de então. Bom, eu citei agora mesmo essa questão da criação de um sistema de fomento que escapasse da rotina da época, que o único fomento que se sabia fazer era o fomento fiscal, isso é, atribuir vantagens fiscais para
a vinda de empresas ou para a expansão de empresas. Mas havia muita dificuldade no contexto federativo de que essas vantagens fiscais, esses incentivos fiscais sobrevivessem, porque muitas vezes o Supremo considerava que havia inconstitucionalidade e realmente era muito difícil separar esse campo. Eu, naquela ocasião, tive com a minha equipe a ideia de transformar os incentivos fiscais em incentivos administrativos. E esses, então, passaram perfeitamente. Foi possível o salto que o Estado do Rio de Janeiro deu com a sua revivescência econômica e que ainda está em fase de crescimento, principalmente agora com o petróleo. O Rio de Janeiro certamente terá um papel relevante na federação. Mas esta mudança, que foi uma mudança de uma certa apatia depois da transferência da capital para uma nova visão da potencialidade econômica e turística do Estado, foi muito importante e foi durante uma década, pelo menos, em que se modificou essa mentalidade e, sem dúvida nenhuma, o trabalho administrativo da Procuradoria junto à administração pública foi crucial nesse sentido. Quando eu entrei, nós tínhamos aqui um pugilo de procuradores que tinham vindo da Prefeitura do Distrito Federal, nomes de grande ressonância nacional, nem todos eles juristas de primeira escola, mas homens públicos de um alto sentido. Como eu posso citar dos procuradores antigos, Gustavo Filadelfo Azevedo, por exemplo, que iniciou o concurso público pioneiramente no Brasil para as procuradorias do Estado, e foi realmente em função do seu esforço, do seu denodo, que a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro se tornou o que é. Gustavo Filadelfo Azevedo e vários outros de sua época, bem como procuradores que já tinham entrado no primeiro concurso também, que foram de grande influência para mim e para os que vieram depois, porque foi um concurso que marcou uma época. Foram os 3 primeiros concursos, seguramente foram 3 primeiros concursos que marcaram e que deram a fisionomia que a casa tem até hoje, com pequenas mudanças, é claro, de época, de tudo, mas a mentalidade, a forma de trabalho e até o orgulho de pertencer a esta casa, isso veio com essa fase inicial, em que vai desde os procuradores do Estado, os procuradores do Distrito Federal, que levaram ao governador de então, Carlos Lacerda, a necessidade de dotar o Estado, o novo Estado da Federação, o Estado da Guanabara, que era um Estado de elite, com também uma casa de elite para o seu serviço jurídico. Esta mudança de mentalidade que permeou todos os primeiros anos e todos os primeiros procuradores que vieram com os concursos, elas, sem dúvida nenhuma, são muito importantes, não só para a minha carreira, como também ficam como exemplo para todas as carreiras até agora. A mística da casa surgiu realmente nesses primeiros anos em que grandes nomes trabalharam e deram aqui o seu testemunho de civismo e de entrega pelo direito e de qualidade profissional, sem dúvida nenhuma. Não quero citar muitos nomes, com medo também de omitir. Com a idade, a gente vai esquecendo alguma coisa, e eu não quero esquecer de nomes tão ilustres. Pode deixar que realmente esses procuradores que vieram do Estado do Distrito Federal e mais os do primeiro concurso, sem dúvida nenhuma, foram importantíssimos para a orientação da minha própria carreira. Eu queria evitar os nomes, mas eu já citei o Gustavo Filadelfo Azevedo, e eu posso também dizer que aqui, nesta casa, de modo geral, os nossos procuradores gerais foram sempre homens destacados, não só pela qualidade profissional, como também pela oportunidade de trabalharem num nível em que servia de intermediação entre o poder político e a casa. Principalmente, e isso eu creio que eu posso desenvolver mais tarde, depois da Constituição de 88. Aí houve uma mudança fundamental em que
essa intermediação passou a ser cada vez mais importante. Eu tenho a impressão que no futuro a Procuradoria deve aprofundar mais o seu papel de controle da juridicidade, controle não apenas da legalidade, mas como controle da legitimidade dos atos do poder público, controle da moralidade dos atos do poder público e, ao mesmo tempo, atuar num campo que está se abrindo ainda, é um campo da consensualidade, em que é necessário buscar soluções de acordo, soluções negociadas com as partes. Então, os procuradores do Estado, cada vez mais, como em outras áreas, já acontece, vão ter que aprender a negociar com a melhor forma de atender ao interesse público. Não é negociar o interesse público, é negociar como atender melhor o interesse público. Então, os sistemas pelos quais se pode abrir flexibilidade no desenvolvimento de meios mais eficientes para o atendimento do interesse público abre toda uma perspectiva para uma atividade que temos muito pouco ainda, mas vai se desenvolver, que é a atividade negociada do Procurador do Estado. Qualquer escritório de advocacia privado, os advogados estão ali permanentemente negociando formas de atender o interesse dos seus clientes cada vez mais rápidas, mais eficientes e que não demandam a ida ao judiciário. É a advocacia mais eficiente, é aquela que se faz e se chega a um resultado imediato por acordo entre as partes que estejam envolvidas. Portanto, sem dúvida nenhuma, a exemplo do que está ocorrendo já com as agências reguladoras que estão dando um ponto de referência nesse sentido, as procuradorias gerais, as procuradorias dos estados, a Procuradoria-Geral da União também, ao pouco, a Advocacia Geral da União, aos poucos vão ter que adentrar essas novas formas, essas novas funções. Isso aí para os próximos anos, vai ser o grande desafio de transformar essa casa numa casa que vai reduzir os litígios, uma casa que não fica promovendo ou multiplicando os litígios, mas os reduzindo através de negociações cada vez mais eficientes. Ser procurador é exatamente isso, é buscar os meios mais práticos, mais eficientes de atender ao interesse público quando existe dúvidas de legalidade, dúvidas sobre direitos. Nesse caso, a atuação da Procuradoria defendendo os interesses do Estado e, ao mesmo tempo, defendendo, conciliando com os direitos fundamentais dos cidadãos, e essa conciliação é fundamental, porque os interesses do Estado não são superiores ao interesse dos cidadãos, o interesse da cidadania é o interesse permanente, superior e acima de todos eles, decorre exatamente da ideia dos direitos fundamentais. Essa conciliação permanente é realmente uma atração que caracterizará cada vez mais o procurador do Estado, que é um homem que se coloca exatamente nessa confluência entre os direitos fundamentais dos cidadãos, da população de modo geral, e os interesses atribuídos ao Estado que estão sob sua cura. Ele tem que desenvolvê-los ambos ao máximo, sem que prejudique nenhum e nem outro. Tem que buscar o ponto de otimização, não só dos interesses privados, os interesses que estão garantidos constitucionalmente, como também com os interesses públicos, que são aqueles que estão entregues ao Estado, para o Estado realizar. Com relação a essa época, eu procurei organizar uma pauta de prioridades para a nova casa, a nova Procuradoria. Eu fui o primeiro, segundo, o terceiro Procurador-Geral do Estado da Guanabara. Então, só tinha tido 2 antecessores, um deles teve o problema da criação da própria casa e o outro já da estabilização. Eu fui um procurador que eu procurei renovar, atualizar e buscar o que havia de mais interessante nesta área para trazer para casa. Então, eu criei, desde logo, a ideia de que um dos assessores da Procuradoria tinha que ser o substituto necessário do Procurador-Geral e, portanto, eu dei a ideia
uma proposta de criação do cargo de subprocurador-geral do Estado, proposta que depois veio a ser aceita e hoje temos o subprocurador-geral do Estado. Eu acho importantíssimo porque é preciso dividir a atuação que tem uma margem política do procurador-geral da atuação interna, que é puramente administrativa, que ficaria mais a cargo do subprocurador-geral, que é mais rotineira. Então, com isso, liberaria o procurador-geral do Estado não só para as atividades que margeiam a atuação política junto ao governador do Estado, como também para a criação de outros campos de interesse em que a Procuradoria deve e necessariamente atuar para expandir a sua influência benéfica em termos de juridicidade. Também o estágio remunerado para os estudantes foi criado à minha época, porque eu achava muito importante que os estudantes desde cedo tivessem a possibilidade de estagiar num órgão como a Procuradoria e não simplesmente estagiar na Procuradoria-Geral de Justiça, na Promotoria Pública. Hoje, o estágio está difundido nos escritórios de advocacia, todos têm estágios já organizados e o da Procuradoria é muito antigo e muito eficiente e tem produzido bons resultados, inclusive nos concursos públicos. Nós estamos vendo que o estágio resolve bastante a criação de uma escola de pensamento que vai influenciar e vai trazer à casa a possibilidade de ter a sua própria visão do futuro. Também, à época, eu pensei em utilizar a antiga revista de Direito como um centro para desenvolver os estudos da área jurídica. Então, não apenas ficar passivamente recebendo os artigos e publicando, como também criando seminários, criando estudos esses que vieram a ser o núcleo para a Escola Superior de Administração da Procuradoria, que é uma escola modelo e também pioneira nesse sentido. Esse centro de estudos se transformou aos poucos e foi cada vez mais se completando e hoje realmente é um dos órgãos mais interessantes da Procuradoria e ao qual se deve iniciativas extraordinárias. Também criei, à época, uma Procuradoria em Brasília. Fui o primeiro Estado a criar uma Procuradoria permanente em Brasília, porque se verificou que nos tribunais superiores o interesse do Estado da Guanabara tinha que ser assegurado e não era plausível que se enviasse de avião procuradores a toda hora para se hospedar nos hotéis, tá? e sustentar sem tempo de conversar os altos magistrados das cortes superiores. Assim não, deixando uma procuradoria lá, eu deixava permanentemente a ligação entre a casa e os tribunais superiores, capaz de conversar, levar assuntos, levar memoriais, trazer, enfim, a criação da Procuradoria em Brasília foi um marco, sem dúvida nenhuma, que me agradou muito ter desenvolvido na minha administração. Também criei a comissão permanente para elaborar o primeiro Código de Direito Administrativo, que seria o primeiro Código de Direito Administrativo das Américas. Não havia Código de Direito Administrativo no Brasil, como não existe ainda. Nós já temos, felizmente, hoje uma lei de processo administrativo, mas não temos um Código de Direito Administrativo, porque achavam que o Código Administrativo era alguma coisa ligada à ideia de um contencioso administrativo autônomo, do tipo francês. Mas, na verdade, não é isso. O Código Administrativo seria um código de parte geral para unificar certos conceitos que deveriam ser conceitos iguais em todo o território, sejam União, Estados, municípios, todos terem os mesmos conceitos. Não foi possível levar adiante esse projeto, mas é um projeto que simplificaria bastante a vida do direito e principalmente no direito público. A criação do código, de um grupo de trabalho para elaborar as primeiras leis, ou primeiro até mesmo codificações do direito ambiental, à época o direito ecológico também foi uma iniciativa pioneira que nós tivemos, e mais no direito urbanístico, porque à época a Procuradoria-Geral do Estado,
ser Estado da Guanabara, também tinha influência sobre a administração municipal, portanto, era ao mesmo tempo um Estado e um município, tinha a dupla competência, e esse grupo de trabalho sobre urbanismo também teria sido um grupo pioneiro. Mas, além disso, nós iniciamos, naquela época, a informatização da Procuradoria-Geral do Estado, pioneiramente, foi a primeira vez que se estava fazendo uma incursão por esta área, e junto com a Secretaria de Fazenda. Foi justamente fizemos isso para agilizar a execução da dívida pública através da Procuradoria-Geral do Estado da Guanabara, na época. E, finalmente, que eu me lembre, também foi criação nossa à época, foi uma época muito fértil de criações novas, a existência de um boletim. O que seria o boletim interno da casa? Parece uma coisa simples apenas para manter comunicação. Não, mas não é. O boletim tinha um sentido também de buscar um espírito de corpo, porque ele começava sempre com pequeno estudo inicial, pequenas mensagens, e tinha até uma parte que tinha um conteúdo social para congraçar mais os procuradores da época. Não eram tantos assim, era um quadro menor, o quadro da Guanabara era um quadro pequeno, então eu acreditava que um boletim não só informaria a todos de tudo que estava se passando em todas as procuradorias, como também dava uma aproximação pessoal entre os procuradores, com datas, com eventos, e essas coisas ficaram, não o boletim, mas ficaram as ideias de que era necessário ter um calendário de aproximação entre os próprios procuradores como forma de debater os temas comuns, não bastava ter uma associação que cuida simplesmente da parte dos interesses profissionais. Não, era preciso também dos interesses pessoais e da convivência. Hoje nós temos aqui uma pauta de eventos que são importantes, desde fins de semana juntos em vários lugares, celebrações, almoço, tudo mais. O boletim, portanto, não tinha só um aspecto administrativo interno, como tinha também essa função que foi feita. Eu estou recordando isso, entre outras atividades que foram desenvolvidas não só por mim, como pelo grupo que eu tinha com assessores, com nomes extremamente dedicados e destacados. Sem dúvida nenhuma, a Procuradoria, à época, sofreu assim uma mudança bastante significativa e, ao mesmo tempo, lançou as raízes para a sua transformação posterior com a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro fundido das duas. Foi uma época difícil, e vocês me perguntaram também sobre as questões mais sérias em que eu tive a oportunidade de presenciar e de atuar, mas sem dúvida nenhuma, uma das questões mais difíceis, mais controversas, sobre todos os aspectos, foi a da fusão. Essa casa viveu épocas dedicadas praticamente a resolver problemas que tinham sido advindos de uma fusão que nos documentos era muito simples, mas para a realização prática foi muito difícil, muito dolorosa, muito conturbada e gerou muitas questões e polêmicas que até hoje não se resolveram completamente. Ainda há saldos daquelas dificuldades todas. Eu me recordo que uma delas era justamente sobre a partilha dos bens públicos do Estado da Guanabara, né, com relação ao município que se criava e ao Estado novo que se recriava, fundindo com o novo antigo Estado do Rio de Janeiro. Portanto, questões difíceis, questões complexas, que até hoje têm rescaldos. Até hoje ainda se encontra alguma coisa que o passado não foi claramente feito, ou não foi até enfrentado, problemas que não foram enfrentados. Realmente nós tivemos aqui uma experiência única na federação, que é a experiência da fusão, coisa que não existia. Uma experiência também social muito importante, que é a perda da importância, a perda da relevância da cidade do Rio de Janeiro,
em que se ressentiu durante muito tempo, e ainda se ressente, de uma certa maneira, mas a Procuradoria-Geral do Estado, ela que era uma Procuradoria preparada para um Estado especial, um Estado-cidade, ela teve que se adaptar a ser uma Procuradoria de um Estado de dimensões geográficas maiores, fundindo com a Procuradoria que já é existente, mas não tinha as características da Procuradoria do Estado da Guanabara. Era necessário juntar isso, tirar o melhor de cada uma delas e criar, como realmente se criou, uma Procuradoria nova, com um acervo de influências muito interessantes que vinham desde o Estado antigo, Rio de Janeiro, até toda a grande quantidade de instituições que advieram com o Estado da Guanabara, que foi um Estado, enquanto existiu, muito dinâmico. Talvez fosse o Estado mais dinâmico da Federação.